Nós passamos a vida inteira buscando a liberdade. Falamos sobre liberdade de expressão, liberdade de movimento, liberdade de escolha. Mas existe uma liberdade que, se ausente, transforma todas as outras em meras ilusões: a liberdade financeira. Eu não estou falando sobre ser rico, e sim sobre ser dono da sua própria vida. A realidade é que a vasta maioria de nós hoje não é livre. Somos prisioneiros, e as barras da nossa cela não são feitas de aço, mas sim de números. Este é o ponto de partida brutal. Você pode acordar todos os dias, ir para o trabalho que escolheu, votar no candidato que preferir, mas se há uma entidade, seja ela um banco, uma financeira ou o credor do seu cartão, que detém o controle sobre a maior parte da sua produtividade futura, então você não está no controle. Você é um funcionário do seu passado endividado. Este é o nosso gancho de ferro. A dívida não é apenas um problema monetário, é uma crise existencial disfarçada de extrato bancário. Deixe-me expandir este gancho. O que torna a dívida tão devastadora não é o principal, o montante original que você tomou emprestado. O que realmente destrói vidas, sonhos e a saúde mental é uma força que é simultaneamente a maior bênção e a maior maldição da economia moderna: os juros compostos. Quando essa força trabalha a seu favor, ela constrói impérios e garante aposentadorias tranquilas. É o motor do crescimento exponencial. Mas quando ela trabalha contra você, ela se transforma em um monstro silencioso, invisível e insaciável, que consome o seu futuro a uma velocidade que você simplesmente não consegue acompanhar. Precisamos contextualizar o cenário em que fomos criados. Desde o momento em que saímos da faculdade, ou até mesmo antes, fomos bombardeados com a mesma mensagem subliminar: pegue emprestado, você merece, compre agora, pague depois. Fomos treinados para alavancar, para gastar o dinheiro que ainda não ganhamos. O crédito é vendido como uma ferramenta de empoderamento, mas para a maioria ele é o laço apertando lentamente o pescoço da sua independência. A economia global, como a conhecemos, floresce à base da nossa ignorância sobre a matemática mais simples e mais cruel da dívida. O conflito é claro. De um lado você tem sua força de trabalho, sua energia e seu tempo, que são limitados. Do outro você tem uma equação matemática que é ilimitada, que cresce exponencialmente. O problema fundamental é que o dinheiro que você usa para pagar a dívida, o chamado serviço da dívida, é dinheiro que você trabalhou para ganhar, geralmente após impostos. Este dinheiro é finito. Já os juros que se acumulam muitas vezes são calculados sobre o saldo devedor que aumenta, e este crescimento não dorme, não tira férias e não se importa se você teve um imprevisto médico. Você já teve aquela sensação excruciante de fazer um pagamento significativo, respirar aliviado por um instante, apenas para olhar o extrato no mês seguinte e perceber que o saldo devedor mal se moveu? Você cortou custos, apertou o cinto, comeu menos fora e ainda assim parece que você está correndo em uma esteira que acelera a cada passo que você dá. Essa sensação não é um erro de percepção. Essa é a matemática brutal trabalhando em sua plenitude. Isso é o sistema te dizendo, friamente, que sua força de vontade não é páreo para a exponenciação do capital. E é aqui que abrimos os loops que faremos questão de fechar nos próximos capítulos. Eu quero que você se pergunte: o que realmente está em jogo? Você sabe o custo real daquela pequena indulgência que você colocou no cartão de crédito 6 meses atrás? Eu não estou falando do preço de etiqueta, mas sim do preço final, após 3 anos de pagamento mínimo e juros que incidem sobre juros. Você sabe como os bancos manipulam a ordem de aplicação dos pagamentos para maximizar a permanência do seu saldo devedor mais caro? E, mais importante, você sabe que é possível inverter essa equação e fazer a matemática brutal trabalhar para você e não contra você? Nosso desenvolvimento será focado em desmembrar essa máquina de moer futuros. O sistema de pagamento mínimo é a engenharia mais nefasta da dívida de consumo. Ele foi meticulosamente desenhado para ser administrável o suficiente para você não desistir e declarar falência, o que seria ruim para o banco, mas pequeno o suficiente para garantir que você permaneça endividado pelo maior tempo possível. Pense nisso.
Se o banco lhe cobrasse o valor real que você precisaria pagar para quitar o saldo em 12 meses, você pensaria 2 vezes antes de gastar. Mas quando o pagamento mínimo representa apenas 2 ou 3% do saldo, de repente o montante total parece distante e o gasto é justificado pela falsa promessa de que é acessível. Este é um pattern interrupt que precisamos internalizar. A acessibilidade do pagamento mínimo é a armadilha. É o veneno doce. O pagamento mínimo garante que a maior parte do seu esforço seja direcionado apenas para cobrir os juros acumulados do mês anterior. Você está, na verdade, pagando para manter a dívida viva e não para reduzi-la significativamente. Para cada R$100 que você paga, talvez apenas 10 ou 15, nos piores casos 0, dependendo da sua situação, são realmente aplicados para reduzir o principal. Você está essencialmente abastecendo o motor do seu próprio cativeiro. A matemática brutal da dívida tem um componente que poucos discutem: o custo psicológico e o roubo de atenção. Quando você está endividado, uma parte do seu cérebro está constantemente ocupada calculando, preocupada e envergonhada. A dívida impõe uma neblina mental que obscurece sua capacidade de planejar o futuro, de tomar decisões de carreira audaciosas ou de simplesmente desfrutar do presente. Essa distração tem um custo real em sua produtividade. O estresse crônico destrói sua saúde. A ansiedade destrói seus relacionamentos. A dívida, assim, se torna um parasita que drena sua energia vital antes mesmo de tocar sua carteira. Este é um momento de reengajamento. Eu quero que você olhe para a sua situação, ou para a situação que você está tentando evitar, e reconheça a verdade sem autopiedade, mas com clareza brutal. Nós não estamos aqui para lamentar os erros passados. Estamos aqui para entender o mecanismo de aprisionamento para que possamos construir o plano de fuga. Esta não é uma série sobre como economizar centavos no supermercado. É um manual de engenharia para hackear o sistema de crédito e sair da matriz de juros. É sobre mudar o fundamental, a direção do fluxo de juros compostos. E agora, a grande revelação. O clímax desta primeira parte é a compreensão de que a dívida de consumo é fundamentalmente um contrato de venda do seu tempo futuro. Pense nisso. Se você tem uma dívida que exige que você dedique 100 horas do seu trabalho por mês para simplesmente cobrir os juros, você não possui essas 100 horas. O banco as possui. Seu credor as possui. Você está vendendo a sua vida, hora por hora, para pagar por algo que você consumiu há muito tempo e cujo valor já se depreciou. A matemática da dívida é brutal, porque ela opera em uma dimensão diferente da sua experiência de vida. Enquanto você envelhece, ganha experiência e tenta progredir, o juro composto trabalha de forma implacável para manter o seu saldo devedor alto, garantindo que o seu eu de amanhã tenha que compensar o deslize do seu eu de ontem. O grande golpe é que o sistema disfarça essa exploração sob a capa de serviço financeiro. Nós fechamos os loops iniciais com esta verdade inegável. A matemática não é justa. Ela não tem emoções. Ela apenas segue a regra da exponenciação. Se a sua taxa de juros for alta o suficiente, e se os seus pagamentos mínimos forem baixos o suficiente, não importa quão duro você trabalhe, o saldo devedor permanecerá fixo, ou pior, pode até crescer. Esse é o momento em que percebemos que não estamos apenas lutando contra nós mesmos, ou contra os nossos maus hábitos. Estamos lutando contra uma força matemática que, historicamente, foi usada para manter sociedades inteiras em servidão. A conclusão é que a dívida é o preço que pagamos por não entender o poder do tempo sobre o dinheiro. Mas a boa notícia, a parte inspiradora disso tudo, é que se essa força funciona em uma direção, ela também funciona na direção oposta. Se a matemática pode ser brutal contra você, ela pode ser brutal a seu favor. Se o juro composto é o 8º pesadelo do mundo quando ele te persegue, ele é a 8ª maravilha quando você o doma. Nós reconhecemos o monstro. Nós entendemos o campo de batalha. Agora, precisamos forjar as armas. Este não é o fim da estrada, é o despertar. É a aceitação de que a nossa liberdade começa com a nossa alfabetização numérica. Não podemos lutar contra o que não entendemos. Esta foi a fundação. A aceitação da nossa realidade financeira.
A partir de agora, o foco muda da identificação do problema para a construção da solução. Prepare sua mente para o trabalho que está por vir. Nas próximas partes, vamos dissecar as estratégias que transformam a matemática brutal em uma ferramenta de aceleração para a sua riqueza, e não para o seu endividamento. A pergunta que deixo agora, antes de avançarmos, é simples, mas exige uma resposta honesta e interna. Você está pronto para abandonar o medo, abraçar a complexidade dos números e, finalmente, reescrever o seu contrato de liberdade? O caminho é difícil, mas a recompensa é absoluta, a posse total e inegociável da sua produtividade futura. O jogo começou. Aquela sensação de aperto no estômago, aquela pontada fria que acompanha a abertura da fatura do cartão ou do boleto do empréstimo pessoal, não é apenas ansiedade. É o seu subconsciente, a sua intuição, gritando que a matemática por trás daquele número na tela é mais perigosa, mais implacável e mais violenta do que qualquer coisa que você consiga processar no calor do momento. Não estamos aqui apenas para falar sobre dinheiro. Estamos aqui para desmascarar o tempo. Se você pensa que a dívida é uma questão de adição e subtração simples, peguei X, paguei Y, você está redondamente enganado. Essa visão linear é o que permite que a armadilha se feche. O que realmente nos aniquila financeiramente não são os grandes empréstimos iniciais, mas a erosão diária, a multiplicação silenciosa, o crescimento tumoral que chamamos de juros compostos. O juro simples, o que vimos na primeira parte da nossa jornada, é a aritmética primária, é a matemática dos ingênuos. O juro composto, meus amigos, é geometria exponencial e ele não perdoa. Ele é o verdadeiro motor da máquina de acumulação de riqueza para quem o opera e o motor da máquina de esmagamento para quem o sofre. Pense no juro composto como uma força da natureza, como a gravidade. Se você deve R$10.000 a 20% ao mês, e sim, essas taxas são assustadoramente reais no crédito rotativo, no primeiro mês você deve 20% de 10.000, 2.000. Mas no mês seguinte você não deve 20% do saldo original. Você deve 20% do novo saldo, que agora é de 12.000. E assim por diante, em uma espiral de crescimento que parece, para quem está preso, desafiar as leis da lógica humana. Você está no lado errado do gráfico. E estar no lado errado do gráfico de crescimento exponencial significa que a cada dia que passa, o tempo deixa de ser um recurso para se tornar um inimigo ativo, um sabotador pago para trabalhar contra você. A contextualização é brutal. Você trabalha por horas lineares para obter um salário linear. Sua promoção, se vier, será um aumento percentual pequeno e discreto. Mas sua dívida? Ela tem um crescimento orgânico, voraz, que se alimenta de si mesma. Seus salários sobem em escadas. Sua dívida escala penhascos. É neste ponto que o conflito se estabelece de forma irremediável. A batalha entre o seu esforço humano, limitado pela biologia e pelo tempo disponível, contra a frieza robótica da multiplicação matemática. E a principal arma usada para mantê-lo dócil e na coleira é a ilusão mais perigosa de todas: o pagamento mínimo. O pagamento mínimo não foi desenhado para ajudá-lo a sair da dívida. Ele foi desenhado com uma única finalidade: garantir que o seu principal nunca seja zerado em um período de tempo razoável. Ele foi desenhado para ser o suficiente para cobrir os juros e talvez roer uma casca insignificante do capital. É um tranquilizante financeiro, um placebo que te dá a falsa sensação de controle, enquanto nos bastidores o relógio dos juros continua correndo a seu favor. Este é o primeiro grande loop que precisamos abrir e entender. O que exatamente acontece quando você paga o valor mínimo? Pegue o seu extrato de cartão de crédito. Se você deve R$10, 10.000, e o pagamento mínimo é de 5% do saldo, R$500, você se sente aliviado. Afinal, você pagou. Mas a verdade nua e crua da matemática brutal da dívida é que, se sua taxa de juros mensal for de 12%, muito comum em saldos rotativos no Brasil, resultando em juros anuais superiores a 300%, 12% de 10.000 são 1.200 em juros.
Se o seu pagamento foi R$ 500, você sequer cobriu os juros devidos. O sistema de pagamento mínimo garante que a porção destinada ao abatimento do principal, a sua verdadeira libertação, seja microscopicamente pequena. E o que acontece com a diferença dos juros não pagos, no exemplo acima? Ela é capitalizada, ela é adicionada ao seu saldo devedor. E no mês seguinte, você paga juros sobre a dívida original mais os juros não pagos do mês anterior. É uma transfusão de sangue contínua da sua futura riqueza para a conta do seu credor. Eu quero que você internalize o conceito mais doloroso da matemática da dívida, que não é apenas sobre o que você está pagando, mas sobre o que você está perdendo, o custo de oportunidade. Quando você paga R$ 500 em juros, o seu dinheiro desaparece, ele é aniquilado, ele não tem a chance de trabalhar para você. Pense no poder que o juro composto tem quando opera a seu favor. Se esses R$ 500 tivessem sido investidos, mesmo em algo seguro e modesto, eles estariam se multiplicando. A cada mês, o dinheiro que você está usando para alimentar a máquina da dívida é um dinheiro que você está impedindo de crescer e construir a sua liberdade. O custo de oportunidade da dívida não é o dobro do custo original, é a perda do seu futuro potencial de crescimento, somada ao pagamento do juro exponencial, somada à perda da sua paz de espírito. É um triplo golpe devastador. Imagine o cenário hipotético de um empréstimo de longo prazo, talvez para um carro ou uma casa. Mas vamos manter o foco na dívida de consumo de alta taxa, que é a mais destrutiva. Um empréstimo de R$ 50 mil a 5% ao mês. Se o prazo for de 5 anos, 60 meses, o que o banco quer que você veja é a parcela mensal de, digamos, R$ 3.800. O que eles não querem que você veja é a tabela de amortização escondida nos bastidores. No primeiro ano, 80% ou mais da sua parcela está sendo direcionada para o pagamento de juros. O capital mal se move. Você está remando com força, mas o barco está ancorado. Por isso, quando você tenta vender o carro depois de 2 anos, você descobre que o saldo devedor ainda é chocantemente alto. Você pagou R$ 90 mil, mas ainda deve R$ 35 mil. Onde foi parar aquele dinheiro? Ele foi aspirado pela gravidade do capitalização exponencial. Esta é a revelação que deve servir como seu segundo gancho, seu despertar estratégico. A dívida não é um buraco, é um labirinto matemático meticulosamente projetado. E a única maneira de escapar de um labirinto é parar de correr em pânico e desenhar o mapa. Precisamos enfrentar a estrutura da dívida com a mesma frieza calculista que ela nos enfrenta. Você precisa transformar o conhecimento da matemática brutal em sua maior arma. E isso significa entender a amortização. A amortização é o mecanismo pelo qual você paga a dívida ao longo do tempo. Existem sistemas diferentes, price, saque, mas o princípio é o mesmo. No início do contrato, a proporção de juros é máxima. Ao longo do tempo, ela diminui. No entanto, a armadilha do cartão de crédito ou do cheque especial subverte até mesmo essa lógica. Como não há um prazo fixo e o pagamento mínimo é sempre um percentual do saldo e não um valor fixo de principal mais juros, você está preso no que os economistas chamam de perpetuidade. Você está pagando juros para sempre. Você está essencialmente comprando o direito de usar aquele dinheiro, mas nunca comprando o dinheiro em si. O credor não quer que você quite, ele quer que você pague juros pelo resto da sua vida. Seu melhor cliente é aquele que paga o mínimo consistentemente por 10 ou 15 anos, acumulando o triplo do valor original em juros e nunca encerrando a conta. Se você deve R$ 1.000 e está pagando apenas 50, 5% de mínimo, em uma taxa de 10% ao mês, seus juros são R$ 100, você pagou 50. O que acontece? Você continua devendo R$ 1.050 e o juro do próximo mês será ainda maior. Isso não é um empréstimo, é uma sentença. A matemática da dívida, quando fora de controle, não é apenas brutal, é terminal para sua liberdade financeira. E é aqui que o desenvolvimento atinge seu clímax, em termos de entendimento. A grande revelação é que a dívida de alto custo não é apenas um problema de fluxo de caixa, é uma destruição do seu principal. Não é apenas o que você paga hoje, mas a garantia de que seu problema será maior amanhã. Abrace esta verdade.
Para cada real que você deve a juros compostos, você não está devendo apenas o real. Você está devendo a capacidade de multiplicação que aquele real teria se estivesse na sua conta de investimento. Você está hipotecando o seu futuro potencial. Quando você está atolado em dívidas de juros compostos, cada real que entra no seu bolso é interceptado, não apenas para pagar uma dívida, mas para compensar uma perda exponencialmente crescente. Você está correndo contra a linha do tempo, e a linha do tempo está sendo acelerada pelo seu credor. Para muitos de nós, ao confrontar esses números, a tentação é desviar o olhar. A dor de ver que R$5.000 em compras se transformaram em R$15.000 em obrigações pode ser paralisante. Mas o desespero é apenas ignorância disfarçada. A informação é a força que dissipa a névoa do pânico. Você precisa de uma interrupção de padrão. Pare de olhar a dívida como o quanto eu devo e comece a olhar como o quanto tempo e dinheiro o banco está faturando com a minha inércia. A matemática brutal da dívida é implacável, mas ela é previsível. E tudo o que é previsível pode ser combatido com uma estratégia. Sua luta não é mais contra o credor, mas contra o seu próprio desconhecimento das regras do jogo. A partir do momento que você entende o mecanismo do juro composto, a tabela de amortização deixa de ser um documento intimidador e se transforma no seu mapa de fuga. O clímax deste nosso segundo passo é a aceitação fria e calculada de que a única maneira de vencer a aceleração da dívida é introduzir uma aceleração de pagamento. Você precisa usar o mesmo poder de juros compostos, sua multiplicação, a seu favor, reduzindo o principal de forma agressiva para diminuir a base de cálculo dos juros futuros. Cada real extra que você paga no principal neste mês está impedindo que aquele principal gere juros no próximo mês e juros sobre juros no mês subsequente, e assim por diante, por toda a vida restante da dívida. É o efeito dominó da liberdade. O conhecimento desta verdade, por mais doloroso que seja, é o payoff final desta etapa. Você não é uma vítima passiva. Você é alguém que estava jogando um jogo sem ler o manual de instruções. Agora que você compreende as regras do crescimento exponencial reverso, você pode virar o jogo. A verdade dói, sim, mas a verdade é a única ferramenta afiada o suficiente para quebrar as correntes. Não espere a próxima fatura. Não espere o próximo ciclo de capitalização. Pegue a sua calculadora agora. Encontre o saldo devedor mais caro, anote a taxa de juros mensal e multiplique. Calcule quanto o pagamento mínimo está destinando ao seu principal. Enfrente o monstro. Anote o verdadeiro tempo que resta se você continuar pagando o mínimo. Esta é a sua chamada para a ação. Não tema os números, use-os, porque na próxima parte vamos construir o seu plano de ataque para reverter esta equação brutal e colocar o tempo, finalmente, para trabalhar a seu favor. Já paramos para calcular o preço exato de um dia? Não o preço da energia que consumimos ou das calorias que queimamos, mas o custo real, em juros acumulados, de apenas mais 24 horas sob o jugo da dívida. Este é o ponto onde a matemática deixa de ser um instrumento de medição e se torna um algoritmo de tortura, trabalhando silenciosamente em nossa ausência enquanto dormimos, enquanto celebramos, enquanto tentamos inutilmente ignorá-la. O primeiro gancho, o mais imediato e doloroso, é confrontar a velocidade. Nós, seres humanos, operamos em ritmos anuais, mensais, no máximo semanais. Nossas mentes são condicionadas a pensar em parcelas. A dívida, no entanto, opera em nanosegundos, com juros que se acumulam diariamente, muitas vezes capitalizados de forma oculta a cada 30 dias, mas calculados a cada instante. Não estamos apenas pagando dinheiro, estamos sacrificando futuros em frações de centavos que, pela sua onipresença matemática e temporal, se acumulam em montanhas intransponíveis, bloqueando a luz do sol sobre nossa paisagem financeira. Entramos agora no território mais frio da matemática, o mapa do campo minado que é a tabela de amortização. Para a maioria das pessoas, essa tabela é um documento burocrático, uma série de colunas que eles mal olham, focados apenas no valor final da parcela.
Mas para o engenheiro financeiro, para aquele que decide lutar contra a gravidade da dívida, essa tabela é o roteiro da batalha. É o local onde o conflito entre o principal e o juro é travado com ferocidade implacável. O grande conflito, a tensão que nos mantém aprisionados, é a hipnose do pagamento mínimo. É o truque de mágica mais antigo e mais eficaz do sistema financeiro. O banco, o credor, a administradora do cartão de crédito, eles querem que você sinta que está fazendo progresso. Eles desenham a arquitetura do pagamento de tal forma que a sensação de alívio momentâneo ofusque a brutalidade da estagnação. Imagine que você tem uma dívida de R$50 mil a uma taxa de juros composta de, digamos, 12% ao ano. Nos primeiros meses de pagamento, você está no miolo da floresta e o tronco da árvore, o principal, é praticamente intocado. Se sua parcela for de R$500, a matemática cruelmente revela que, dependendo do regime de capitalização, R$200 ou R$350 desse montante podem estar sendo engolidos apenas pelo custo do dinheiro no mês anterior. Você está essencialmente comprando o direito de manter a dívida. É o preço do aluguel do seu próprio cativeiro financeiro. O pagamento mínimo não é um avanço, é a taxa de manutenção do status quo. É o imposto da permanência na jaula. E é aqui que os open loops se escancaram, nos obrigando a olhar para além do saldo devedor. O que você realmente perdeu ao pagar aquele juro exorbitante? E como a inflação, essa força econômica que desvaloriza o dinheiro, trabalha sorrateiramente a favor do seu credor, mesmo quando você acha que está pagando em dia. O desenvolvimento desta parte da nossa jornada exige que mergulhemos no conceito da perda agregada de oportunidade, o verdadeiro custo invisível da dívida. A matemática da dívida não reside apenas no que você paga, mas no que você deixa de acumular. Vamos quantificar essa perda com o rigor que ela merece. Suponha que, ao invés de destinar R$600 por mês para cobrir juros de cartão de crédito rotativo, uma situação dolorosamente comum, você pudesse destinar esses mesmos R$600 para um investimento conservador que rendesse meros 8% ao ano, uma meta atingível em muitos portfólios de longo prazo. Em 20 anos, os R$600 mensais se acumulam em um aporte total de R$144 mil. No entanto, o poder do juro composto trabalhando a seu favor transformaria esse capital em algo que se aproxima, em números arredondados, de R$355 mil. Perceba a brutalidade. Ao pagar juros, você não está apenas zerando uma conta, você está incinerando R$355 mil de riqueza potencial futura. O credor não apenas levou os seus R$600, mas ele roubou de você a capacidade daquele dinheiro de se multiplicar exponencialmente por 2 décadas. Essa é a matemática de Sísifo. Cada empurrão da pedra, o pagamento mínimo, não só impede que você chegue ao topo, mas garante que o peso da rocha futura seja exponencialmente maior. É um cenário de 2 pesos e 2 medidas. Enquanto você está lutando para pagar a dívida, o credor está ativamente reinvestindo seus pagamentos, fazendo com que o capital dele trabalhe para ele, enquanto o seu capital, o dinheiro que deveria estar investido, trabalha para ele também, na forma de juros. Mas a complexidade se aprofunda quando introduzimos a inflação. A inflação é a taxa de desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. Em um sentido simplista, se você empresta R$1.000 hoje e a inflação é de 10%, os R$1.000 que você recebe de volta no próximo ano têm um poder de compra menor. O credor se protege disso cobrando uma taxa de juros que é a soma da taxa de juros real desejada mais a expectativa de inflação, a famosa fórmula de Fisher. O problema para o devedor comum, porém, é que a dívida de alto juro, cartão de crédito, cheque especial, é tão alta que esmaga qualquer benefício teórico da inflação. Pior, e este é um ponto que a maioria ignora, a sua capacidade de pagar a dívida é medida pelo seu poder de compra atual. Você está pagando juros de 15% ao mês, 180% ao ano, com reais que você lutou para ganhar hoje, reais que ainda mantêm grande parte do seu valor atual. O valor de face da sua dívida pode diminuir marginalmente em termos reais, mas o custo do serviço da dívida, aquela fatia mensal que compromete o seu orçamento, permanece dolorosamente real.
E o que acontece com a pessoa endividada é que ela perde a capacidade de negociar salários, de buscar melhores oportunidades de trabalho, porque está constantemente operando em um modo de sobrevivência financeira, refém do próximo pagamento. A dívida, assim, não é apenas um peso financeiro, mas um redutor de performance na vida. Ela atua como um teto invisível sobre o seu potencial de ganhos futuros. Devemos ser implacáveis na análise da perda de oportunidade. Se o seu foco principal é sair do vermelho, você precisa calcular o valor futuro de cada real que você está sacrificando hoje. Se você está pagando R$ 800 de juros, o seu sacrifício anual é de R$ 9.600. Mas o sacrifício de 30 anos, com o juro composto a seu favor, seria de quase R$ 1 milhão. Este é o ponto de inflexão motivacional. Não somos reféns, somos engenheiros financeiros. E o primeiro passo da engenharia é desmontar o motor do inimigo, entendendo exatamente como ele funciona para reverter sua força. A brutalidade da matemática da dívida só existe enquanto você permanece ignorante do seu potencial de reversão. A informação é a chave que desliga o motor da usura. Padrão de interrupção. Pense em cada pagamento de juro não como um custo, mas como um investimento que você é forçado a fazer na carteira de outra pessoa. Agora, pare de ser um investidor de terceiros e comece a ser o investidor principal do seu próprio futuro. O caminho para reverter a matemática brutal é mudar a forma como vemos o pagamento. O pagamento mínimo é passividade. O pagamento acelerado é ataque cirúrgico. E aqui reside a revelação interna, o clímax dessa etapa de análise. A essência da libertação matemática não está em pagar a parcela integralmente, mas em concentrar cada centavo extra diretamente na coluna do principal. Quando você paga R$ 50 a mais em uma conta de luz, o benefício acaba ali. Quando você paga R$ 50 a mais em uma dívida diretamente no principal, o efeito é não linear, é exponencial. Por quê? Porque você não apenas reduziu o montante devido, mas você matou todos os juros futuros que incidiriam sobre aqueles R$ 50 ao longo de toda a vida restante da dívida. Se a dívida era de 30 anos, aqueles R$ 50 extras eliminaram talvez R$ 150 ou R$ 200 em juros que seriam cobrados nos próximos anos. É por isso que o pagamento acelerado é a única estratégia verdadeiramente eficaz. É uma vacina matemática. É a alavancagem de Gênesis. Imagine uma dívida hipotética de R$ 200 mil, com juros de 10% ao ano, a ser paga em 360 meses. Se você conseguir pagar o equivalente a apenas uma parcela extra por ano, dividindo o valor da parcela por 12 e adicionando essa pequena fração a cada pagamento mensal, você não apenas economizará dezenas de milhares de reais em juros, mas poderá encurtar a vida do empréstimo em 5 a 7 anos. 5 a 7 anos de liberdade financeira recuperada. 5 a 7 anos de perda de oportunidade revertida para ganho de oportunidade. Essa é a nossa grande revelação para esta etapa. A dívida é brutal porque é passiva, mas a nossa resposta deve ser brutalmente ativa. O foco deixa de ser a taxa de juros e passa a ser o prazo remanescente. O objetivo é matar o tempo, porque o tempo é o melhor amigo do juro composto contra você. Saia daqui sabendo o valor exato do seu sacrifício, não apenas o que o boleto pede. Você está sacrificando sua aposentadoria, a faculdade dos seus filhos, a paz de espírito. Nomear o inimigo é o primeiro ato de poder. Calcular o custo da oportunidade perdida é o segundo. Na próxima parte, transformaremos essa dor e essa clareza brutal em um algoritmo de ataque. Não vamos apenas pagar a dívida, vamos caçá-la. Prepare-se para a guerra dos centavos, onde cada pequeno pagamento extra é um míssil teleguiado contra o coração do principal. Precisamos criar o plano de engenharia reverso, aplicando o juro composto contra ele mesmo. Eu queria que você sentisse o peso absoluto desta próxima revelação. Não é apenas uma questão de números, é uma questão de física aplicada ao seu futuro. Chegamos ao ponto onde a matemática da dívida deixa de ser aritmética simples e se transforma em pura geometria da ruína.
Se nas partes anteriores falamos sobre a taxa de juros composta como um inimigo invisível, agora precisamos entender a aceleração desse inimigo, a sua velocidade implacável e a forma como ela transforma o nosso presente em um poço gravitacional do qual é quase impossível escapar sem uma força de propulsão radicalmente assimétrica. O gancho inicial estava nas pequenas decisões, no café extra, na fatura parcelada. O segundo gancho reside na compreensão de que esses pequenos buracos somam-se a um gargalo financeiro tão estreito que sufoca não apenas a sua capacidade de poupar, mas a sua própria capacidade de sonhar. Imagine o seu tempo de vida. Cada hora que você trabalha é uma unidade de energia que você está trocando por dinheiro. A dívida, especialmente o crédito rotativo e o cartão de crédito, exige que você entregue não apenas o dinheiro que deve, mas as próximas 30, 40 ou 50 horas de trabalho futuro apenas para cobrir o custo de ter tido o prazer de consumir aquilo agora. Esta é a matemática brutal. O preço real da sua compra não é o valor na etiqueta, é o tempo de vida que você teve que vender, mais o tempo de vida que você terá que vender novamente, apenas para pagar ao intermediário pelo privilégio de ter acelerado o prazer. Neste cenário de contextualização, estamos em uma sala de espelhos, onde cada reflexo mostra uma versão de nós mesmos que está trabalhando incessantemente para pagar algo que já não temos ou que já depreciou. A tensão aumenta quando confrontamos o paradoxo da mediocridade financeira. A maioria das pessoas está fazendo o que a sociedade espera, está pagando o mínimo, está aceitando o status quo de ser um eterno devedor. E é exatamente aí que o conflito se instala. O pagamento mínimo não é uma solução, é a perpetuação planejada do seu aprisionamento. É o oxigênio suficiente para que o paciente não morra, mas jamais se cure. Precisamos urgentemente abrir alguns loops. Se a lógica dos bancos é perfeitamente racional, maximizar a permanência do seu principal investido e receber juros sobre ele pelo maior tempo possível, então a nossa contralógica precisa ser igualmente, se não mais, implacável. Como podemos subverter um sistema que é matematicamente otimizado para extrair riqueza? Como podemos gerar uma força de repulsão financeira que seja maior do que a atração gravitacional da dívida? E, crucialmente, qual é o verdadeiro custo da inação que estamos pagando agora, neste exato momento, enquanto a matemática continua operando, fria e indiferente, nos bastidores da nossa vida? Vamos ao desenvolvimento denso. Aprofunde a mente na armadilha da velocidade de consumo versus a inércia de renda. Vivemos em uma sociedade que promove a gratificação instantânea. A decisão de comprar um novo telefone ou fazer uma viagem é tomada em minutos, o que gera uma velocidade de consumo altíssima. Em contraste, o aumento da sua renda, a sua inércia de renda, geralmente acontece em incrementos lentos, anuais ou bianuais, e está rigidamente ligada à sua performance ou à economia macro. Quando você usa crédito para cobrir a diferença entre a sua alta velocidade de consumo e a baixa inércia de renda, você não está comprando um bem, você está comprando uma distorção temporal. Você está trazendo o prazer do futuro para o presente. Mas o preço dessa viagem no tempo é pago com juros exponenciais. E o pior, a sua mente, que busca o prazer e evita a dor, é rapidamente condicionada. O prazer do consumo é imediato, dopamina, mas a dor do pagamento é diluída em 36 ou 48 parcelas, dor mitigada. O cérebro aprende: consumo bom, pagamento futuro. Essa desconexão é a chave psicológica que sustenta o modelo de negócios da dívida. Mas o verdadeiro pavor reside no multiplicador de custo de oportunidade. Quando você paga juros de 12% ao ano sobre um saldo devedor, você está perdendo 12% do seu capital. Isso é óbvio. O que não é óbvio é que você não está apenas perdendo esses 12%. Você está perdendo os outros 10% ou 15% que esse capital poderia ter rendido se estivesse investido em um ativo de crescimento, e que agora não renderá. O custo real da dívida é sempre o valor pago em juros mais o potencial de crescimento que aquele dinheiro nunca terá, composto ao longo de décadas.
Imagine que você tem R$ 10.000 em dívidas de cartão de crédito. Você está pagando R$ 2.000 por ano apenas em juros. Se você tivesse aplicado esses R$ 10.000 e os 2.000 anuais a uma taxa conservadora de 8% ao ano ao longo de 20 anos, a diferença entre a sua realidade e o seu potencial não é de R$ 10.000, é de centenas de milhares de reais. A dívida não rouba apenas o seu dinheiro. Ela rouba o potencial exponencial da sua vida financeira. Ela rouba o poder da sua aposentadoria, o capital para o negócio dos seus sonhos e a segurança para a educação dos seus filhos. É um roubo que se multiplica no tempo. O que nos leva à engenharia reversa da falência, ou o paradoxo do pagamento mínimo. Quando você paga o mínimo, a maior parte desse valor, muitas vezes 80% ou 90% nos primeiros anos de um grande empréstimo, é absorvida pelos juros. O valor que realmente abate o principal, aquele que está na raiz do seu problema, é irrisório. Se você tem uma dívida de longo prazo, a matemática é construída para que o crescimento da dívida, o juro que incide sobre o principal não pago, seja sempre maior ou igual à porção do seu pagamento que abate o principal. Você está nadando contra a correnteza com os braços amarrados. Você está gastando uma energia imensa, sentindo-se responsável e produtivo por pagar as contas, mas, na verdade, está apenas pagando para continuar devendo. Este é o momento de reengajamento, o ponto de virada mental. Se a matemática da dívida é brutal e impessoal, a nossa resposta deve ser cirúrgica e pessoalmente motivada. Não somos vítimas passivas de taxas e parcelas. Somos seres dotados de capacidade de cálculo e vontade. A diferença entre o devedor eterno e o devedor que se liberta é a percepção de que a luta não é contra o banco ou contra o cartão, mas contra a sua própria inércia comportamental e contra a aceitação do pagamento mínimo como norma. Devemos nos tornar engenheiros financeiros, tratando a dívida como um problema de engenharia que requer desconstrução e reconstrução, não apenas como uma obrigação mensal. A primeira peça dessa engenharia é a assimetria radical. Se o banco usa o poder exponencial dos juros compostos contra você, você deve usar o poder exponencial do foco e do sacrifício contra a dívida. Isso significa não apenas cortar gastos supérfluos, mas realizar uma cirurgia de amputação financeira. Significa que cada real excedente de renda não é para lazer, não é para poupança, não é para investimento, por enquanto. Ele se torna munição concentrada na única frente de batalha que importa, o principal da dívida com o maior juro. Esta é a grande revelação, o clímax desta nossa jornada de entendimento. A dívida, em sua forma mais destrutiva, é um problema de juros sobre juros sobre juros. Portanto, a solução mais eficaz é atacá-la com um método que maximize a velocidade de abate do principal, minimizando o tempo em que os juros podem incidir. É a técnica que muitos chamam de snowballing, a bola de neve, ou avalanche, mas que eu prefiro chamar de foco exponencial. O foco exponencial exige uma confissão honesta de todas as suas dívidas, da menor à maior, e uma categorização pelo juro. Você deve escolher a sua vítima, que pode ser a dívida de menor saldo, para construir impulso psicológico, ou a dívida de maior taxa de juros, para máxima eficiência matemática. E então, absolutamente todo o seu capital extra é direcionado para essa única dívida. Enquanto você paga o mínimo em todas as outras, você ataca essa dívida escolhida com uma fúria destrutiva, transformando-a em seu único foco de atenção financeira. Quando essa dívida cai, o valor que você estava destinando ao pagamento dela não desaparece. Ele é adicionado ao pagamento da próxima dívida da lista. O pagamento mensal total não diminui, ele se mantém o mesmo, mas a velocidade de abate do principal aumenta exponencialmente a cada dívida eliminada. Você está literalmente criando uma bola de neve de dinheiro que cresce a cada mês e esmaga as suas obrigações financeiras restantes em uma fração do tempo que o pagamento mínimo levaria. Essa realização é libertadora porque nos tira do modo reativo de pagar as contas e nos coloca no modo ativo de destruir a dívida. A matemática brutal da dívida é combatida com a matemática brutal da liberdade. A única maneira de vencer uma força exponencial negativa é aplicar uma força exponencial positiva e concentrada.
A conclusão é rápida, mas poderosa. A disciplina necessária para executar o foco exponencial não é trivial. Requer sacrifícios de curto prazo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Mas, se você entendeu a geometria da ruína descrita aqui, você entende que o preço da inação é infinitamente mais alto do que o preço do sacrifício temporário. Estamos agora à beira da estratégia final, o plano de ataque que transformará esse entendimento brutal em liberdade tangível. O trabalho não está terminado. Você não pode simplesmente ouvir essa verdade e voltar aos velhos hábitos. A sua ação imediata deve ser a preparação do seu arsenal. Pegue uma folha de papel ou uma planilha. Liste cada dívida, o credor, o saldo atual e a taxa de juros anual. Seja brutalmente honesto. Este mapa do seu cativeiro é o primeiro passo para a engenharia da sua fuga. Na próxima e última parte, transformaremos esse mapa em um plano de batalha final e estratégico. Prepare-se. A hora de lutar de verdade está chegando. Chegamos ao ponto final desta jornada brutal e implacável, ao epicentro da tempestade que desvendamos nas últimas 4 partes. Se a matemática da dívida nos mostrou a força gravitacional implacável que nos puxa para baixo, este é o momento da antimatéria. Este não é um precipício, é o portal. O gancho final é simples, mas carrega o peso de todos os juros que já pagamos. A única forma de derrotar a matemática brutal da dívida é aplicando, com a mesma ferocidade e consistência, a matemática brutal da liberdade. Eu sei que para muitos, neste exato instante, o fardo é insuportável. Você viu os números, entendeu o crescimento exponencial do seu passivo, sentiu o peso do dinheiro que não era seu, transformando-se em grilhões invisíveis que aprisionavam o seu tempo, a sua criatividade e o seu sono. O segundo gancho, a expansão imediata da nossa consciência, reside na redefinição do custo. Não estamos falando de reais e centavos, estamos falando de anos. Quantos anos da sua vida, do seu potencial criativo, da sua capacidade de servir ao mundo de maneira significativa, foram confiscados pelas linhas frias do seu extrato bancário, convertidos em lucro para terceiros? A dívida não rouba apenas dinheiro, ela rouba a sua soberania temporal. Contextualizando rapidamente o cenário final. O conflito não é sobre se você consegue pagar, o conflito é sobre a velocidade da sua reação e a mudança de paradigma. Durante toda a nossa análise, fomos a vítima passiva dos juros compostos. Nosso objetivo agora é virar a mesa, usar essa mesma força nuclear e direcioná-la contra o nosso adversário, a inércia da nossa própria situação. O problema central, o conflito que constrói a tensão final, é a mentalidade de que sair da dívida exige um milagre, um golpe de sorte, um aumento salarial monstruoso. Isso é um erro fatal. A saída exige apenas uma coisa: a disciplina monástica de realocar cada centavo excedente para o ponto de maior dor matemática. Há loopes abertos que precisam ser fechados agora. A grande revelação que prometemos não é um truque de mágica financeira, mas uma verdade brutalmente simples que o sistema financeiro se esforça para obscurecer. A dívida é uma taxa sobre o seu futuro. A poupança e o investimento são um subsídio para ele. Para fechar esses loops, precisamos entender a arma definitiva contra a dívida, a alocação estratégica de capital. Vamos desenvolver a progressão escalada. Você já conhece as táticas básicas de consolidação e renegociação. Isso é o básico, a fundação. O que realmente muda o jogo é a metodologia de ataque. Existe a estratégia do snowball, bola de neve, e a estratégia do avalanche. O snowball foca na psicologia. Você paga primeiro as dívidas menores para ganhar vitórias rápidas e momentum emocional. É altamente eficaz para quem precisa de um impulso de confiança para combater a fadiga do pagamento. O avalanche foca na matemática brutal. Você ataca a dívida com a taxa de juros mais alta, independentemente do saldo. Matematicamente, o avalanche é sempre superior. Ele minimiza o custo total de juros pagos ao longo da vida da dívida, economizando o máximo de dinheiro possível. O padrão de interrupção que precisamos inserir aqui é a transição da dor para o propósito.
Enquanto você ataca a dívida, cada centavo que você direciona para o principal de uma conta de cartão de crédito de 25% é um ato de investimento com um retorno garantido de 25%. Pense nisso. Se você tivesse a oportunidade de investir em algo que lhe oferecesse um retorno garantido de 25% ao ano, você investiria? Claro que sim. Pagar essa dívida é exatamente isso. É o investimento de maior retorno e risco zero que você pode fazer. Você está literalmente comprando de volta a sua liberdade. Este é o momento do reengajamento. Olhe para sua folha de cálculo, não como um registro de falhas, mas como um mapa de guerra. Você não está apenas pagando contas, você está comprando de volta a sua própria vida. Cada parcela extra é um pedaço de futuro que você está resgatando das mãos dos credores. A energia que você injeta neste processo deve ser alimentada pela repulsa à escravidão financeira. Não se trata de punição, trata-se de posse. E então chegamos ao clímax, a grande revelação que fecha todos os loops, a curva de inflexão. A matemática da dívida atua em uma curva exponencial ascendente. Seus juros aumentam geometricamente. A matemática da liberdade também. O momento crítico da sua vida financeira ocorre no ponto de inflexão, o instante em que a sua curva de pagamento de dívidas se encontra e é superada pela sua curva de acumulação de ativos. Imagine dois gráficos. Um mostra o quanto você deve, descendo, e o outro mostra o quanto você possui, subindo. Por muito tempo, a dívida domina, e a inclinação da sua acumulação é quase plana, sufocada pelos pagamentos mensais. Mas, à medida que você aplica o método Avalanche, focando no principal das dívidas mais caras, o valor total dos juros mensais pagos começa a cair. Essa diferença, que antes ia para o banco, agora é realocada para o próximo pagamento principal. O pagamento se torna mais eficiente. A velocidade da descida da dívida aumenta. Quando a última grande dívida é eliminada, a hipoteca, o empréstimo estudantil, o saldo do cartão, ocorre um evento cataclísmico. De repente, a totalidade daquele fluxo de caixa mensal que antes era destinado ao serviço da dívida é liberada. Não 10%, não 20%, mas talvez 30% ou 40% do seu rendimento líquido é libertado da escravidão. E o que você faz com esse capital libertado? Você o realoca, você o direciona, com a mesma ferocidade do seu ataque à dívida, para o investimento. Aqui está a virada matemática. Os juros compostos que antes te destruíam, 20% sobre o cartão, agora te servem 8 a 10% sobre um portfólio diversificado. E o fator mais importante é a base. Quando você estava endividado, a base sobre a qual os juros eram aplicados era grande, mas trabalhava contra você. Agora, a base sobre a qual os juros a seu favor são aplicados é zero, mas cresce exponencialmente a cada mês com o capital que você libertou. Este é o ciclo da libertação. Redução agressiva da despesa com juros, aumento garantido de retorno, libertação de fluxo de caixa, aumento da capacidade de poupança, reinvestimento desse fluxo de caixa em ativos, juros compostos a seu favor. O poder não está apenas no retorno percentual, está na velocidade com que você realimenta o sistema com o capital que antes era drenado. Eu me lembro do dia em que fiz o meu último pagamento de dívida significativa. Não foi um dia de fogos de artifício e champanhe. Foi um dia de profunda e silenciosa gratidão. Mas o verdadeiro clímax veio 6 meses depois, quando olhei para minha planilha e vi que o dinheiro gerado pelos meus investimentos naquele mês, os juros, os dividendos, era maior do que o pagamento de juros que eu costumava fazer quando estava endividado. Essa é a grande revelação. O ponto de inflexão não é apenas pagar zero de dívida, é o momento em que a sua renda passiva supera o custo mensal anterior da sua dívida. Você usou a alavancagem negativa, juros compostos contra você, para construir uma base de alavancagem positiva, juros compostos a seu favor. A matemática brutal da dívida é derrotada pela matemática brutal da multiplicação. O pagamento de juros era uma âncora que te impedia de levantar voo. Agora, esse capital é o combustível de foguete.
O que antes era uma subtração constante, uma erosão do seu futuro, transforma-se em uma adição constante, uma aceleração da sua liberdade. Você está efetivamente investindo com dinheiro que o sistema pensava que era dele para sempre. A matemática brutal da dívida ensinou-lhe a disciplina forçada. A matemática da liberdade exige disciplina voluntária, mas com um retorno infinitamente maior. Você aprendeu a restringir o consumo para pagar credores. Agora, você restringe o consumo para se pagar. Você se torna seu próprio credor, seu próprio banco de investimento, e o seu retorno é a totalidade do seu futuro. A conclusão definitiva, o payoff final é esta: a dívida não é apenas um problema financeiro, é uma falha de design humano. Ela capitaliza sobre nossa impaciência e nossa necessidade biológica de gratificação imediata. A liberdade financeira, por outro lado, é o triunfo da racionalidade sobre a emoção. O reconhecimento de que o eu futuro merece mais consideração do que o eu presente deseja. Você lutou contra um inimigo exponencial. Você entendeu a força do tempo trabalhando contra você. Agora, você deve fazer o tempo trabalhar a seu favor. A disciplina de hoje é o multiplicador de amanhã. Você viu o que o juro pode fazer em 10 anos quando ele te cobra. Imagine o que ele pode fazer em 20 anos quando ele te recompensa. Não existe retorno mais potente do que o capital que você liberta de uma dívida de alto custo e realoca para um investimento de crescimento. O preço da liberdade é a ação imediata. Este conhecimento, se não for seguido de ação, é apenas mais uma forma de frustração sofisticada. Portanto, aqui está a chamada específica para a ação, o CTA que transcende o mero conselho e exige o seu compromisso imediato. Não espere pelo primeiro do próximo mês. Não espere pela próxima folha de pagamento. Agora, neste instante, pegue a menor quantia possível que você possa realocar. R$50, R$20, e faça um pagamento extra no principal da sua dívida mais cara. Não importa quão pequeno seja o valor, o que importa é a mudança de mentalidade. Você está quebrando a inércia, você está enviando uma mensagem ao universo e a si mesmo. Eu não sou mais uma vítima passiva da minha situação, eu sou o agente ativo da minha libertação. Essa pequena ação inicial não é sobre o dinheiro, é sobre o estabelecimento de um novo padrão neural, um novo reflexo de responsabilidade e domínio. É o primeiro tiro da sua revolução financeira. A matemática brutal da dívida nos mostrou a escuridão do abismo. A matemática brutal da liberdade está nos esperando no topo da montanha. Suba. O tempo é o seu ativo mais valioso, e a hora de resgatá-lo é agora. Vá e seja livre.